maio, eu quero ler com você, que está lá em João capítulo 8, a partir do verso 1. Aqui fala que Jesus ele estava caminhando, estava ensinando algumas pessoas e aquele povo realmente se dispersou. E no capítulo 8, no verso 1 diz: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. No entanto, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem do que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Não, Senhor, ninguém. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Sabe, alguns trechos desse relato aqui, eles me chamam muita atenção. O primeiro é que Jesus, no começo, ele estava aonde? No Monte das Oliveiras. O que ele costumava fazer ali? Orar, falar com Deus. Era o tempo de solitude dele, era o tempo dele a sós com o Pai, quando ele não estava exercendo nenhum milagre, nenhuma função ali perto daqueles discípulos. E de madrugada ele volta para onde? Para o templo. E o povo, aqueles fariseus e aqueles escribas, queriam acusar ele. Trouxeram uma mulher para ver qual seria a atitude de Jesus diante daquele pecado dela. E cadê o homem que estava com essa mulher? Você já parou para pensar nisso? Por que não trouxeram um homem? A mulher naquele tempo era vista como, de fato, algo mais frágil, algo, quando errava, era bem mais rejeitada, assim como aquela mulher que estava junto ao poço, lá em Samaria. Então, aqueles fariseus, eles queriam subjugar, a mulher a partir da fragilidade dela. E trouxeram ela e colocaram ela no meio de todos. Ou seja, uma grande exposição. Aí você imagina a vergonha daquela mulher, a culpa daquela mulher. Só que o que eles queriam não era basicamente subjugar aquela mulher, expor ela à vergonha. Era expor Jesus a uma falha diretamente ligada à lei de Moisés, porque eles queriam que Jesus apedrejasse ela. Só que Jesus, ele veio e ele não se dobrou à expectativa daquele povo que conhecia apenas a letra. Sabe, ele foi nos dois lados, na lei e na graça. E ele ensinou isso categoricamente para todos aqueles que tentavam julgar ele, assim como nós lemos ontem. E aquela mulher, eu fico pensando, qual seria o pensamento, qual seria o coração daquela mulher diante de tanta vergonha. Só que tem um detalhe, Jesus ele abaixou, ele começou a escrever no chão, ele não deu tanta atenção para aquele povo, porque certamente ele sabia exatamente o que o Pai queria que ele fizesse. E aí lá em Jeremias 17, a partir do verso 13, diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. Presta atenção nisso aqui. Jesus ele abaixa, lá em João 8, ele começa a escrever com o dedo
na terra, no chão. E o que de fato ele estava escrevendo? O que de fato ele estava escrevendo? Lembrando que aqueles que trouxeram aquela mulher na presença dele conheciam as Escrituras mais do que aquela mulher, certamente, e mais do que grande parte da nação de Israel. Em Jeremias 17:13 fala que todos aqueles que abandonam a Deus serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O que está escrito aqui? Que o nome daqueles que rejeitaram, abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas, seria escrito no chão. E aí eu te pergunto, será que Jesus estava escrevendo no chão o nome daqueles que rejeitaram o próprio Jesus, o nome daqueles homens que trouxeram aquela mulher para a fim de testar o próprio Jesus, pensando que Jesus iria apedrejar aquela mulher? Certamente ele estava escrevendo o nome daqueles que rejeitaram o nome do Senhor, rejeitaram a graça do Senhor, rejeitaram o Filho de Deus, não viram em Jesus o cumprimento das Escrituras. Por isso, ele comoveu e ele rejeitou toda aquela atitude daqueles fariseus apenas com uma frase: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Sabe, ele demonstrou um grande amor por aquela mulher, sem levantar acusação contra aqueles homens, sem discutir, sem entrar em detalhes das Escrituras, apenas cumprindo as Escrituras, porque ele já vinha de um processo de oração, ele já vinha de um processo de intimidade com o Pai. E se você perceber, várias e várias vezes, Jesus, ele se retirava e ele tinha o hábito de isolar, de buscar o Pai. Quando ele estava angustiado, ele chamou os discípulos para ir para o Monte das Oliveiras ali, orar. Então o que a gente tem que entender é que existem chaves e cumprimentos nas Escrituras, que elas vão se cumprindo dia após dia. E Jesus veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito. E a gente não pode pegar um trecho da letra, um trecho da palavra, nem para acusar alguma pessoa, nem para julgar uma pessoa, mas orar sempre pela ótica de Jesus. O que Jesus faria nesse caso? E quando Jesus, ele vê que todo mundo saiu, ele olha para aquela mulher e fala assim: cadê eles? Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. E ele dá uma direção para aquela mulher: vai, não peque mais. Porque esse era sempre o jeito de Jesus fazer: livrar a pessoa do pecado, da mancha, do julgamento do pecado. Mas existem algumas chaves no capítulo 17 de Jeremias, que quando eu fui ler, para fazer essa ligação entre esses dois capítulos, que eu quero ler com você, que está lá em Jeremias 17:5. Maldito aquele homem que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia no Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Agora pega isso no verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas essas coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É isso que diz um pouco antes do verso 13, o verso 13 que se cumpriu quando Jesus abaixou para escrever no chão. Então que você pegue essa chave para você hoje, que você confie fortemente e firmemente no Senhor, não confie no seu próprio coração, no coração de uma outra pessoa. Confie fortemente no Senhor, porque você será como uma árvore plantada junto às águas. Sabe, são chaves preciosas que se cumprem na sua vida quando você decide crer. São chaves preciosas que se cumprem na sua vida quando você as entende, quando você toma posse delas. Sabe,
Olha que lindo, aquela mulher que foi colocada no meio do povo para ser exposta à vergonha, para ser exposta a um julgamento. Ela presenciou um dos cumprimentos fiéis da Escritura. Você está entendendo isso? Você está entendendo a preciosidade que aquela mulher viveu? A diferença que ela teve na vida dela a partir daquele momento? O encontro que ela teve com Jesus? Jesus abaixado para escrever o nome daqueles que rejeitaram Ele. E ela ali, no meio do cumprimento entre a lei e a graça. E hoje nós estamos aqui, inundados de graça, inundados da presença do Senhor, inundados de unção, tendo perspectivas grandes na presença do Senhor, tendo todos os dias as oportunidades de nos conectarmos com Deus. Esse é o seu Deus, esse é o seu Jesus, que fala para você, olha, não confie no seu coração, mas confie em mim. É isso que Deus diz para você hoje. Sabe, a palavra do Senhor, ela é pura, ela é viva e ela é eficaz. Eu espero que você tome posse dessa palavra hoje, porque você será e é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não resseca quando vem o calor, ou seja, quando vem o tempo da seca, quando vem o tempo da aflição, você não recua, você não para. Aqui fala que as suas folhas permanecem verdes, não seca e não deixa de dar fruto. Então se apegue com todo o seu coração no seu relacionamento com Deus. Se apegue com todo o seu coração no que está escrito na palavra. Tudo que foi escrito foi para o seu ensino que foi escrito. Tudo que está escrito, existe uma verdade a se cumprir na sua vida. Sabe? Aqui fala que os nomes daqueles que rejeitaram Jesus foram escritos no chão. E a Bíblia fala também que ao vencedor dará o direito de onde? Escrever o seu nome no livro da vida. E é lá que o seu nome vai estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você pela sua casa, pela sua vida, pelo seu dia. Crendo que você pegou essa chave. Crendo que você tomou posse e que você vai ler as Escrituras de uma forma diferente a partir de hoje. Que aquilo que você lê vai saltar aos seus olhos, porque o Espírito Santo vai te trazer a revelação. Amém? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua revelação, obrigado pelo Teu amor, Deus, pelas nossas vidas. Eu oro ao Senhor, Deus, para essa pessoa que me escuta. Eu oro ao Senhor, Deus, para que o Senhor venha sobre a vida dela com graça, dando força, dando sabedoria, dando entendimento, Deus, para que ela coloque a confiança dela, Pai, apenas no Senhor e não coloque a confiança dela nem no próprio coração, nem no coração de um outro homem, Deus, mas que ela confie totalmente no Senhor, para que a Escritura se cumpra na vida dela, para que ela seja como uma árvore plantada junto a ribeiros, Pai, que não para, que não cessa, nem quando vem o tempo do calor, mas que estende os seus ramos, Deus, e que eles não murcham e que ela não pare de dar frutos em nome de Jesus. Visita para o casamento, as finanças, a vida profissional, a vida, Deus, conjugal. Visita a saúde dela, Pai, e derrama sobre ela, Deus, a Tua unção. Vivifica, Deus, os sonhos dela, Pai, e traga à luz, Deus, toda a Tua vontade, toda a Tua verdade para a vida dela, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. A gente se encontra aqui amanhã. Estou meio rouco hoje de novo. A gente mal acabou de sarar, né, de uma gripe. A gente pegou aquela influenza semana passada, foi bem complicado. Mas passou, graças a Deus, em nome de Jesus. E eu quero reforçar com você o que a gente disse lá no começo, porque entrou algumas pessoas aqui e agora já estamos no Spotify também. Se você ainda não fez uma oferta para a causa, para a questão lá do Rio Grande do Sul, talvez você não conheça alguma instituição séria, de confiança, que você de fato confie em fazer uma oferta para ajudar aquele povo. Eu deixei no story, vou colocar, vou escrever aqui também, ofertas@mevanglobal.com, que é o canal que a plataforma Mevan, a igreja Mevan, está levantando para direcionar os recursos lá para o Rio Grande do Sul. São diversas igrejas naquela região também que estão estendendo a mão, pegando essas ofertas, comprando alimento, medicamentos, suprimentos para aquele povo. Vai demorar um tempo ainda para que a vida
daquele pessoal volte ao normal. Então depende muito de mim, de você. E tem uma frase, né, que até postei ontem, que diz: se a dor do outro não dói em mim, eu desconheço o amor. Sabe, eu chorei com alguns vídeos que eu vi, muito triste mesmo. Fiquei pensando, eu queria que você pensasse também, se fosse aqui na nossa cidade, na sua cidade, como que a gente estaria? Pense nisso. Qualquer quantia é válida, não tem um mínimo, não tem um máximo. Tem pessoas doando milhões, tem pessoas doando milhares, tem pessoas doando alguns reais, mas a gente sabe que quando a gente se junta, né, o pouco ele se torna muito, e a gente está sempre em oração para aquele povo, mas a oração ela tem que vir seguida de alguma ação. Então, se você pode contribuir, faça a sua parte e que Deus restaure, restabeleça a vida daquele povo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, a sua vida em nome de Jesus. E que agora, acabando aqui, você tenha um tempo com Deus. Viu? Que você tenha um tempo com Deus, fale com Ele, escute a voz dEle. Escute a voz dEle. Ele quer falar o seu coração, você sabe disso. E assim eu vou fazer também. Vou desligar aqui, vou ficar um tempo com o Pai, em nome de Jesus. A gente se encontra aqui amanhã. Abraço para você, fica com Deus.